Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira e apresento para você o último capítulo do livro Waterloo, capítulo 19, O Campo de Batalha à Noite. Voltemos. É uma necessidade desse livro voltar sobre o fatal campo de batalha. O 18 de junho de 1815 era lua cheia. Essa claridade favoreceu a perseguição feroz de Blücher, denunciou os traços dos fujões, entregou essa massa desastrosa à cavalaria prussiana implacável e ajudou no massacre. Existe, às vezes, nas catástrofes, essas trágicas complacências da noite. Depois do último tiro de canhão lançado, a planície de Mont-Saint-Jean fica deserta. Os ingleses ocuparam o acampamento dos franceses. É a constatação habitual da vitória, deitar na cama do vencido. Eles instalaram seu acampamento além de Rossomme. Os prussianos, empolgados sobre a derrota, foram mais longe. Wellington foi ao vilarejo de Waterloo redigir seu relatório a Lord Bathurst. Se jamais o "você não trabalha para você", isso é uma referência a um epigrama de Virgílio contra um plagista. Seria perfeito para o vilarejo de Waterloo. Waterloo não fez nada e só ficava a meia légua da ação. Mont-Saint-Jean foi canhonado, o Gaumont foi queimado, Papelotte também. A Santa foi tomada, Placenois ardeu em chamas. A Bela Aliança viu a conflagração dos dois vencedores e apenas sabemos seus nomes. E Waterloo, que não teve nenhum trabalho na batalha, não participou, levou toda a honra. Bom, nós não somos desses que elogiam a guerra, mas quando a ocasião se apresenta, nós dizemos a verdade. A guerra tem belezas assombrosas que nós não vamos esconder. Ela tem também, convenhamos, algumas feiuras. Uma das mais surpreendentes é o pronto despojo aos mortos depois da vitória. A aurora que vem depois da batalha encontra os cadáveres nus. Quem faz isso? Quem? Quem suja assim o triunfo? Qual é essa odiosa mão furtiva que desliza no bolso da vitória? Quem são esses trapaceiros fazendo seu golpe detrás da glória? Alguns filósofos, Voltaire, entre outros, afirmam que são exatamente esses que fazem a glória. São os mesmos. Não tem recâmbio, dizem eles. Os que estão de pé roubam os que estão por terra. O herói do dia é o vampiro da noite. Nós temos o direito, depois de tudo, de roubar um pouco o cadáver
que fomos o autor. Quanto a nós não acreditamos isso. Colher os louros e roubar calçados a um morto, isso nos parece impossível para a mesma mão. O que é certo é que, de ordinário, depois dos vencedores, chegam os ladrões. Mas deixemos o soldado, sobretudo o soldado contemporâneo, fora disso. Todo exército tem um rabo e é ali que devemos acusar. Seres morcegos, metade bandidos e metade servos. Todas as espécies de vespertínio que gera esse crepúsculo que chamamos guerra. Portadores de uniforme que não combatem. Falsos doentes, é cópia formidável. Charreteiros suspeitos trotando, muitas vezes com suas mulheres. E roubando tudo que podiam revender. Mendigos que se ofereciam como guia aos oficiais, saqueadores, selvagens, o exército em ação, outra vez. Nós não falamos do tempo presente. Arrastava tudo isso com ele. Se bem que na língua especial eles eram chamados de os retardatários. Nenhum exército e nenhuma nação eram responsáveis por esses seres. Eles falam italiano e seguem os alemães. Eles falam francês e seguem os ingleses. Foi por causa de um desses miseráveis, um retardatário espanhol que falava francês, que o Marquês de Fervacques, enganado por seu jargão picar, acreditou que era um dos nossos. Foi morto à traição e roubado sobre o campo de batalha, na noite que seguiu a vitória de Cerrizalha. Do saque, nasce o saqueador. A detestável máxima, viver sobre o inimigo, produzia essa lepra que só uma forte disciplina poderia curar. Existem renomes que enganam. Não sabemos ainda por que alguns generais, apesar de grandes, foram tão populares. Turenne era adorado por seus soldados, porque permitia a pilhagem. O mal permitido faz parte da bondade. Turenne era tão bom que ele deixou colocar em fogo e sangue o Palatinat. Nota do autor. Sem querer passar pano para Turenne, que fez outras pilhagens, é necessário precisar que ele não teve nada com a pilhagem do Palatinat em 1693, porque ele morreu em 1675. Fim da nota do autor. Víamos a sequência dos exércitos serem menos ou mais saqueadores, segundo o chefe ser mais ou menos severo. Hoche e Marcot não tinham retardatários. Wellington. Rendemos voluntariamente essa justiça. Tinha poucos.
Portanto, na noite do 18 ao 19 de junho, eles saqueiam os mortos. Wellington foi rígido e ordenou que passassem a fogo todos os que fossem pegos em flagrante delito. Mas a rapina é tenaz. Os saqueadores roubavam em um canto do campo, enquanto outros eram fuzilados do outro lado do campo de batalha. A lua estava sinistra sobre essa colina. Por volta de meia-noite, um homem rodava, ou melhor, rampava do lado do caminho cavado de Orã. Era, em toda a aparência, um desses que nós acabamos de caracterizar. Nem inglês, nem francês, nem paisano, nem soldado. Homem carniçal, atraído pelo odor dos mortos, tendo por vitória o roubo. Vinha furtar Waterloo. Ele estava vestido de uma blusa que tinha um capuz. Ele era inquieto e audacioso. Ele caminhava para frente, olhando para trás dele. Quem era esse homem? Eu te pergunto, querido passante do canal, quem era esse homem? À noite, provavelmente sabia mais sobre ele do que o dia. Ele não tinha mochila, só os grandes bolsos de seu capuz. De tempo em tempo, ele observava a planície em volta para ver se não estava sendo observado. Depois, abaixava-se, revirava algo por terra, silencioso e imóvel. Depois levantava-se e esquivava-se. Seu escorregamento, suas atitudes, seu gesto rápido o faziam parecer essas larvas crepusculares que assombram as ruínas e que as antigas legendas normandes chamavam de allure. Um olhar atento teria percebido, no meio dessa neblina, a uma certa distância, parado, escondido detrás do casebre da borda da calçada de Niveles, no ângulo com a rota de Mont-Saint-Jean a Braine-l'Alleud, um tipo de pequeno furgão vivandier. Esse é um tipo de furgão de pessoas que vendem víveres e bebidas aos soldados. Ele estava atrelado a uma égua esfomeada que comia as ortigas. E nesse furgão, sentada em cima de caixas e pacotes, estava um tipo de mulher. Talvez houvesse uma ligação entre esse vagabundo e esse furgão. A obscuridade era serena, nenhuma nuvem no zenite. Que importa que a terra esteja vermelha, a lua continua branca. Essas são as indiferenças do céu. No prado, os galhos de árvores, quebrados pelas metralhas, mas retidos pela casca, balançavam ao vento da noite. Um fôlego
quase uma respiração, removia os arbustos. Existia na erva frissons que pareciam partidas de almas. Nós ouvíamos vagamente longe o ir e vir das patrulhas e dos ronda maior do acampamento inglês. O Gaumont e Essanta continuavam a arder, fazendo uma a oeste e a outra a leste, duas grandes flamas, ao qual juntava-se como um colar de rubis desatado, tendo em suas duas extremidades dois carbúnculos, o cordão de fogo do acampamento inglês, instalado em meia-lua imenso sobre as colinas do horizonte. Nós falamos a catástrofe do caminho de Oran, mas o que representou essa morte para tantos bravos? O coração tem pavor de pensar. Se algo é assustador, se existe uma realidade que ultrapassa o sonho, é essa: viver, ver o sol, estar em plena possessão de sua força viril, ter saúde e alegria, rir valentemente, correr em direção de uma glória que temos em frente, deslumbrante. Sentir dentro do peito um pulmão que respira, um coração que bate, uma vontade que é razoável. Falar, pensar, esperar, amar, ter uma mãe, ter uma mulher, ter filhos, ter a luz e, de repente, no tempo de um grito, em menos de um minuto, afundar em um abismo, cair, rolar, esmagar, ser esmagado, ver as espigas de trigo, as flores, as folhas, os galhos e não poder segurar-se a nada. Sentir a sua sabre inútil, homem sobre você, cavalo sobre você, debater-se em vão, sentir as quebras em uma queda nas trevas, sentir um talão que faz jorrar os seus olhos, morder com raiva as ferraduras de um cavalo, sufocar, gritar, entortar-se, estar ali embaixo e se dizer: há pouco eu era um vivo. Ali, onde havia acontecido esse acidente, tudo era silêncio agora. A fissura do caminho cavado estava repleta de cavalos e cavaleiros, inextricavelmente amontoados. Um emaranhado terrível. Não existia mais um aterro. Os cadáveres nivelaram a ruta com a planície e chegavam ao raso da borda como um alqueire de cevada bem medido. Uma montanha de mortos na parte alta. Um rio de sangue na parte baixa. Tal era essa ruta na noite do 18 de junho, 1815. O sangue escorria até a calçada de Niveles e extravasava-se em uma larga maré diante das árvores que barravam a calçada. Há um lugar que nos mostram ainda,
Foi ali, nós nos lembramos bem, no ponto oposto, perto da calçada de Genapra, que aconteceu a demolição dos couraceiros. A espessura de seus cadáveres era proporcional à profundeza do caminho cavado. Mais para o meio, no lugar onde fica plano, lá onde passou a divisão de Lor, a camada de mortos é mais fina. O vagabundo noturno que acabamos de fazer entrever o leitor ia por esse lado aí. Ele fuçava essa imensa tumba e olhava. Ele fazia uma odiosa revista nos mortos. Ele caminhava com os pés dentro do sangue. De repente, ele parou. A alguns passos diante dele, dentro do caminho cavado, no ponto onde acabava a pilha de mortos, embaixo desse emaranhado de homens e cavalos, saía uma mão aberta, clareada pela lua. Essa mão tinha no dedo algo que brilhava. Era um anel de ouro. Então ele se curva, fica um momento agachado. Quando ele se levanta, já não havia mais nenhum anel naquela mão. Na verdade, ele não se levanta precisamente. Ele fica abaixado, observando, de costas para os mortos, apoiado nos seus 2 dedões. Ele curva-se e observa por cima do caminho cavado. As 4 patas do chacal são convenientes em certas ações. Depois, ele se endireita e tem um sobressalto. Ele sentiu alguém o agarrar por trás. Ele volta-se e vê mão aberta que havia se fechado e o segurava pela sua blusa. Um homem honesto teria medo, mas esse aqui começou a rir. Veja, é só um morto. Eu prefiro um retornado do que um jandarma. No entanto, a mão solta. O esforço cansa rápido na tumba. Ah, isso! Vejamos se ele está vivo, esse morto. Ele abaixa de novo, fuça a pilha, afasta o que fazia obstáculo, pega a mão, encontra o braço, libera a cabeça, puxa o corpo e alguns minutos depois, ele carregava pela sombra do caminho cavado um homem inanimado. Pelo menos estava desmaiado. Era um couraceiro, um oficial mesmo bem condecorado. Uma grossa epolete de ouro saía debaixo da sua couraça. Este oficial não tinha mais seu capacete. Um furioso golpe de sabre marcava seu rosto, onde víamos o sangue. Do resto, ele não parecia ter os membros quebrados. Por um acaso feliz, se essa palavra é possível.
Os mortos estavam amontoados sobre ele, de forma a garantir o esmagamento. Seus olhos estavam fechados. Havia em sua couraça a cruz de prata da Legião de Honra. O vagabundo arranca a cruz e a faz desaparecer em um de seus bolsos. Ele o revista dos pés à cabeça e encontra um relógio em seu bolso e o pega. Logo em seguida, encontra a sua carteira e a faz desaparecer também. Achando que estava na fase do socorro, o oficial abre os olhos e diz fracamente: obrigado. A brusquidão do homem o revistando, o ar fresco da noite, o frescor do ar respirado livremente o tiraram de sua letargia. O vagabundo não responde. Ele levanta a cabeça e escuta. Havia um ruído. Provavelmente, a patrulha se aproximava. O oficial murmura com uma voz de agonia: quem ganhou a batalha? Os ingleses, responde o vagabundo. Olhe no meu bolso. Você encontrará um relógio e a minha carteira. Pegue-as para você. Já foi feito. Mas ele fingiu procurar. Depois disse: não tem nada aqui. Me roubaram? Que raiva! Isso era para você. Os passos aproximam-se. O vagabundo apressa-se em partir. Você me salvou a vida. Quem é você? O ladrão responde rápido e baixo. Eu estava com você no exército francês. Eu preciso ir. Se me pegarem, vão me fuzilar. Eu salvei a tua vida. Agora, te vira. Qual é o teu grado? Sargento. Qual é o teu nome? Thénardier. Não esquecerei. E você retenha o meu nome. Eu me chamo Pontmercy. E voilà. Chegamos ao final do livro Waterloo. Começamos o segundo livro, O Navio Orion. Capítulo 1. O número 24.601 torna-se o número 9.430. Jean Valjean foi capturado. Será de nosso livre-arbítrio de passar rapidamente sobre os detalhes dolorosos. Nós nos limitaremos a transcrever 2 arquivos publicados pelos jornais do Tempo, alguns meses depois dos eventos surpreendentes acontecidos a Montreuil-sur-Mer. Esses artigos são um pouco resumidos. Vamos lembrar que não existia ainda, nessa época, a Gazeta dos Tribunais. Nós emprestamos o primeiro ao Drapeau Blanc. Está datado de 25 de julho de 1823. Uma cidade do Pas-de-Calais acaba de ser teatro de um evento pouco ordinário. Um homem estrangeiro do departamento e nomeado Monsieur Madeleine havia levantado, após alguns anos, graças a novos procedimentos, uma antiga indústria local na fabricação de jaí e verroterie pretas. Ele havia feito sua fortuna e, digamos,
também a fortuna da cidade. Em reconhecimento aos seus serviços, o nomeamos prefeito. A polícia descobriu que esse Monsieur Madeleine não é ninguém mais do que um antigo prisioneiro em liberdade, condenado em 1796 por roubo e chamado João Valjean. João Valjean foi reintegrado à prisão. Ao que parece, antes de sua prisão, ele conseguiu retirar de Lafitte uma soma de mais de R$ 500.000 que ele havia guardado e que havia legitimamente, dizem por aí, ganhado de seu comércio. Nós não conseguimos descobrir onde João Valjean escondeu essa soma depois que ele voltou para a prisão de Toulon. O segundo artigo, um pouco mais detalhado, foi extraído do Jornal de Paris, na mesma data. Um antigo prisioneiro liberado chamado João Valjean acaba de comparecer diante da Cour d'Assise do Var em circunstâncias feitas para chamarem nossa atenção. Esse canalha conseguiu enganar a vigilância da polícia. Ele trocou de nome e conseguiu ser nomeado prefeito de uma de nossas pequenas cidades do norte. Ele estabeleceu nessa vila um comércio muito considerável, mas ele foi parado e desmascarado graças ao zelo incansável de nosso Ministério Público. Ele tinha como concubina uma mulher pública que morreu de convulsão no momento de sua prisão. Esse miserável, que é dotado de uma força herculeana, encontrou como escapar. Mas 3 ou 4 dias após sua fuga, a polícia colocou de novo as mãos sobre ele. A Paris mesmo. No momento que ele montava em uma dessas pequenas viaturas que fazem o trajeto da capital para o vilarejo de Montfermeil, a Seine-Oise. Dizem que ele aproveitou esses dias de liberdade para entrar em possessão de uma soma considerável guardada por ele em um de nossos principais banqueiros. Essa soma foi avaliada entre 600 e 700 mil francos. Se crermos no ato de acusação, ele a escondeu em algum lugar que só ele conhece e não puderam a confiscar. O que seja, esse nomeado João Valjean acaba de ser introduzido aos assises do Departamento do Var como acusado de roubo de grande caminho cometido à mão armada há mais ou menos 8 anos atrás, sobre a pessoa de um desses honestos meninos que, como diz o patriarca Fernet, em Versos Imortais, de Savoie, chegam todos os anos, e então, com sua mão ligeira, limpam esses longos canais congestionados pela fuligem. Esse bandido renunciou a defender-se. Foi estabelecido pelo hábil e eloquente
órgão do Ministério Público, que o roubo foi cometido em cumplicidade e que, na verdade, João Valjean fazia parte de uma banda de ladrões do Midi-Pyrénées. Em consequência, João Valjean foi declarado culpado e condenado à pena de morte. O criminal recusou seu poder de cassação, mas o rei, em sua infinita clemência, dignou-se a mudar a sua pena para essa dos trabalhos forçados à perpetuidade. João Valjean foi imediatamente transportado à prisão de Toulon. Nota do autor: esses 2 artigos são fictícios, mas não os jornais citados, nem o estilo imitado por Hugo e por mim. Fim da nota do autor. Nós não esquecemos que João Valjean tinha hábitos religiosos. Alguns jornais, entre outros o Constitucional, apresentaram essa substituição de pena como uma vitória do Partido dos Padres. João Valjean troca de número na prisão. Ele agora chama-se 9430. Do resto, diremos agora para não voltar mais a esse assunto. Junto com Monsieur Madeleine, a prosperidade sumiu. Tudo o que ele havia previsto em sua noite de febre e hesitação se realizou. Ele, a menos, foi o efeito da alma a menos. Após sua queda, fizeram a Montreuil-sur-Mer uma partilha egoísta dessas grandes existências caídas. O fatal desmembramento das coisas florescentes, e que acontece todos os dias obscuramente na comunidade humana, e que a história só percebeu uma vez, porque foi feito após a morte de Alexandre. Os tenentes coroaram-se reis. Os contramestres se improvisaram fabricantes. As rivalidades invejosas apareceram. Os vastos ateliês de Monsieur Madeleine acabaram sendo fechados. Eles tentaram assumir o negócio, repartiram ali entre eles, cada um pegou o que quis, tentaram manter a fábrica, mas os prédios acabaram caindo em ruína. Eles não conseguiram. Os operários se dispersaram. Alguns foram embora do local. Outros deixaram a profissão de obreiros. Tudo se fazia pouco ao invés de grande. Tudo feito para o lucro, ao invés de ser feito para o bem. Montreuil-sur-Mer já não era o centro de nada. Havia concorrência para todos os lados e eram implacáveis. Monsieur Madeleine dominava
tudo e gerenciava também. Ele tombado, cada um vai por si próprio. O espírito de luta sucede o da organização. A aspereza toma o lugar da cordialidade. O ódio de uns contra os outros ficou no lugar da benevolência do fundador para com todos. Os fios que foram amarrados por Monsieur Madeleine se rompem um por um. Então, eles começam a falsificar os procedimentos. Eles degradam os produtos e acabam matando a confiança. Os pontos de venda fecham. Já quase não existiam encomendas. O salário baixou. Os ateliês estavam todos em seguro-desemprego. A falência chegou. E depois? Nada mais para os pobres. Tudo desaparece. O Estado mesmo percebeu que alguém foi esmagado em algum lugar. Menos de 4 anos após os fatos ocorridos na Corte de Assise, constatando a verdadeira identidade de Monsieur Madeleine como sendo Jean Valjean, as taxas de percepção dos impostos eram o dobro no arrondissement de Montreuil-sur-Mer. E Monsieur de Villèle fez essa observação na tribuna no mês de fevereiro de 1827. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Como nós chegamos nessa parte da história, eu gostaria de te contar, ou poderia te comentar, uma outra história sobre a vida do escritor. E talvez essa história vai vai te ajudar a entender um pouco mais, com mais profundidade, o que vamos ler daqui para frente. Então vamos lá. Victor Hugo, ele era um pai maravilhoso e extremamente dedicado aos seus filhos, tendo ele mesmo sido abandonado na infância por seu pai. Ele escreveu vários poemas sobre os seus filhos. Ele era tão dedicado e tão presente, ele quis realmente ser aquele pai que estava em família, que ele fazia os brinquedos das crianças. E entre eles, ele fazia miniaturas para casas de bonecas que ele mesmo fabricava. E depois dessas miniaturas, ele ensinava aos seus filhos a fabricarem e a jogarem, também usando a sua imaginação. Seu primeiro filho, Leopoldo, que nasceu quando ele tinha apenas 21 anos, e ele não era esse Victor Hugo que nós conhecemos. Era um jovem Victor Hugo apaixonado por literatura,
que buscava o seu lugar ao sol. Essa criança foi a alegria de todos, mas faleceu antes de completar 1 ano, em 1823. Logo depois, nasceu Leopoldina, no ano de 1824, quase 1 ano depois. E é com ela que a ligação mais forte vai se estabelecer. Victor Hugo, ele escrevia enquanto as crianças brincavam e corriam pela casa. Nada o incomodava. E foi assim que despertou em Leopoldina a paixão pela literatura de sua avó. Sim, foi a mãe de Victor Hugo que incentivou os filhos a gostarem da literatura e a escreverem também. Os dois, ele e Leopoldina, eram parecidos, sonhadores. Ela também escrevia e, com o passar do tempo, eles se tornaram companheiros. Mas, chegando à idade dos amores, Leopoldina, durante uma viagem de verão na casa de um admirador de seu pai, conheceu um jovem homem por quem se apaixonou. E ela estava com 15 anos naquele verão. Quando ela anunciou ao seu pai que estava apaixonada por outro homem que ele mesmo, ele ficou destruído. Ele não aceitou de forma nenhuma o casamento dela. Ele chegou ao ponto de ter, ou fingir ter, uma paralisia na mão para não assinar o contrato de casamento. Ele fez tudo o que pôde para evitar essa união. Conseguiu adiar durante bastante tempo. Mas, depois de 5 anos de espera, Leopoldine casa-se enfim com Charles, um homem que não era apaixonado por literatura. Isso em 1843. Durante a lua de mel, eles resolvem fazer um passeio de barco pela Sena. Um passeio romântico. Mas o inesperado aconteceu. Houve um acidente e o barco virou. Leopoldina não sabia nadar. E, em seu momento de pavor, ela se agarrou às redes do barco e não soltava. Charles, que era um hábil nadador, tentou várias vezes, subindo e descendo, fazer com que ela o acompanhasse. Mas o seu pavor era tanto que ela se agarrava a essas redes como alguém que tenta se salvar, mas não compreendia que ela deveria a soltar. Charles, vendo que Leopoldina não iria soltar as redes do barco, agarrou-se ele mesmo a elas. Sim, ele abraçou Leopoldina e ele morreu ali com ela.
os dois. Foi tão chocante o que aconteceu que eles foram enterrados no mesmo caixão. E a roupa que ela a roupa que ela usava foi conservada